quando você entrou ali, você sabe que era mesmo, gente? Não conheci direito. Né? Mateus está simpático, né? Porque, bom, para mim não é bonito, é muito simpático. Mas eu quero repartir com você nessa noite um texto da Palavra de Deus, muito conhecido. Eu creio que vocês que estão aqui, mesmo assistindo o casamento, honrando aqui esse caso nessa noite, já ouviram vários sermões desse texto bíblico. Eu quero trazer uma abordagem nova nesse texto bíblico, não com muitas novidades, mas algumas novidades. Efésios 5, versículo 22 ao 30, diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam a tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Paulo, quando escreveu esse texto bíblico para a igreja de Éfeso, a mulher era desprezada demais pela sociedade. Os judeus, eles tinham assim um baixo conceito das mulheres. E as mulheres não tinham direitos legais. Elas eram propriedade de seus pais, quando solteiras, e quando se casavam, tornavam-se propriedade de seus maridos. Era assim que funcionava naquela época. Mesmo hoje, em tempos de supervalorização da mulher, muitas mulheres hoje torcem o nariz quando nós lemos esse texto. Não é verdade? Que Paulo escreve aos Efésios, recomendando que a mulher se submeta ao seu próprio marido. Esta palavra de Paulo, ela é muito oportuna e urgente para os nossos dias, em que estamos vivendo, em que o conceito de família está muito confuso. Vivemos um momento em que o conceito de família está uma confusão tremenda. A confusão de papéis no casamento. Casamento é isso que estamos vendo aqui nesta noite. É um homem casando com uma mulher e uma mulher casando com um homem. Esse é o casamento. Não há casamento de dois homens e duas mulheres. Mas estão criando por aí casamento de dois homens e duas mulheres. A família não pode ser acéfala e nem tampouco bicéfala. Acéfala sem cabeça. Mas ter duas cabeças também não existe, né? Não tem condições. Mas o marido tem que ser o cabeça da casa, tem que ser, a família tem que ter uma cabeça. E Deus instituiu o marido como cabeça da casa. Então, a família não pode ser acéfala, a família não pode ser bicéfala. E a senadora Marta Suplicy, juntamente com a Comissão de Diversidade Sexual da OAB, estão com uma proposta de emenda à Constituição. Sabe quais são as mudanças que essa lei está propondo, juntamente com a Comissão da OAB? Acabar com a família tradicional. Ou seja, não vai mais existir casamento de um homem com uma mulher só, vai ter homem com homem e mulher com mulher. Ela quer acabar com esse conceito de família tradicional. Retirar os termos pai e mãe dos documentos, para não ferir aqueles dois homens que são casados ou aquelas duas mulheres que são casadas, para não ter problema. Outra coisa, acabar com as festas comemorativas dos colégios, comemorativas dos pais, das mães, para que aqueles que são casados, dois homens casados, não sejam feridos, porque não são, não fazem parte do casamento tradicional. E o pior de tudo é que estou defendendo que o adolescente, depois de 14 anos, com 14 anos, pode fazer mudança de sexo com a operação gratuita pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Qualquer adolescente vai poder mudar de sexo com 14 anos.
É isso que estamos vendo. Então, a família está confusa. O conceito de família hoje é uma confusão tremenda. E por isso que eu disse que essas palavras de Paulo em Éfeso precisam ser pregadas, ensinadas em nossos dias. Elas nos mostram qual é o padrão de Deus para a família. É um homem casando-se com uma mulher casando-se com um homem. Nos versículos 22, 23 e 24, os esposos e esposas são lembrados de seus deveres e não de seus direitos. Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ordena as mulheres a se submeterem aos seus maridos. Esta palavra submissão é que não desce na garganta de muitas mulheres hoje. Tem mulheres que não aceitam muito essa palavra. Mas o que é submissão? Vamos ver direitinho. Porque esta palavra ela está muito desgastada em nossos dias devido à ascensão das mulheres na sociedade. A mulher tem ascendido a sociedade, não é verdade? E eu fico feliz porque eu pertenço a uma igreja que foi a primeira no Brasil a dar um empurrãozinho na ascensão da mulher. Não sei se vocês sabem, a nossa igreja é a primeira igreja evangélica no Brasil que ordena mulheres como pastoras. Quando aconteceu isso, foi um desastre, porque as demais igrejas não aceitaram de forma nenhuma. Hoje, já estão quase todas elas ordenando mulheres pastoras. Então nós também temos um empurrãozinho nessa ascensão da mulher. E submissão, então. Submissão não é inferioridade. O que precisa ser feito é desinfetar a palavra submissão de seus sentidos adulterados. Você é tanto quanto ele diante de Deus. Tanto ele diante de Deus é como você. Não tem diferença nenhuma. Você, Camila, não é inferior ao Mateus. A sua submissão a Mateus não quer dizer que você será a sua escrava. Apesar de que tem muitas mulheres hoje vendo como escravos dos seus maridos. Não é verdade? Tem coisas que se contar você fica bobo, né? Eu já conheci marido que chegava em casa com uma bolsa de calcinha e sutiãs para a esposa. Ele comprava para a esposa. Porque não dava nem o dinheiro para comprar as peças íntimas. Ele se julgava dono dela. Por que você entende o sutiã de que você entende alguma coisa? Então quem tem que comprar isso é a Camila. É a Camila que entende disso, sabe? O gosto dela. Mas o cara era tão dominador que a mulher não tinha nem a verba mensal, que ele trabalhava, para comprar suas peças íntimas. Tem muitas mulheres hoje vivendo em pleno século XXI como escravas de alguns maridos. Como escrava, literalmente falando. Submissão não é também obediência incondicional. Não quer dizer que você vai ter que obedecer uma coisa, tudo que eu disser para você fazer.